Aí, galera, bom dia. Não, vocês podem fazer melhor que isso. Eu vi a devastação naquele coffee break lá. Então, vamos começar de novo. Bom dia! Agora sim, senti firmeza, muito prazer, muito obrigado, quero agradecer a galera do 60 Mais por me convidar para estar aqui hoje, porque cada vez que eu sou convidado para um evento como esse, eu sempre procuro pensar, bom, qual é a minha conexão com ele? Então a minha primeira conexão foi a menos óbvia, Doutores da Alegria, todo mundo conhece que a gente está acostumado a trabalhar com crianças, essa é a base do nosso programa, mas desde 2009 no Rio de Janeiro a gente vem testando um programa novo chamado Plateias Hospitalares, que trabalha com palhaços e outros tipos de artistas. E 2 dos hospitais atendidos justamente são hospitais do público de idosos. E a experiência tem sido fabulosa. Então, a gente hoje aumentou o nosso espectro de público, trabalhando com crianças de 0 a 150 anos. Exatamente, porque eu me lembro da minha maior professora, foi uma professora de teatro musical que ela fala, não se iluda, somos todos crianças em busca de aprovação. E aí eu pensei, olha só, essa foi minha primeira conexão, mas e a segunda? A segunda já foi mais óbvia, 60 a mais, daqui a 6 anos eu entro para esse clube, não é mesmo? E como é que eu me vejo nessa história? Eu estou pensando vinho, entendeu? À medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais encorpado, mais saboroso, pronto para consumo e degustação, certo? E aí eu pensei, ok, então como é que palhaços envelhecem, não é mesmo? Então eu fui procurar nos meus arquivos, e como é que foi essa história de avô, avó? Então a conexão emocional para mim foi a terceira conexão. E aí eu me lembrei de uma história linda com o meu avô, que meu avô, ele era um militar, aposentado, e que ficou surdo por causa de lutar e tudo mais. E aí então, ele ficou isolado naquela época, justamente ele usava aquele aparelhinho de caixinha, né? Mas mesmo assim ele ouvia mal, então ele acabou ficando uma pessoa quietona, isolada. Então nós crescemos assim, convivendo, eu sabia dele, ele sabia de mim, mas não é que a gente tinha uma interação. Mas quando eu cheguei aos 15, 16 anos, eu comecei a me interessar mais com ele, porque eu comecei a ver sutilezas na conduta dele. E aí então, um belo domingo, minha mãe todo domingo visitava os pais, um belo domingo ela chegou para mim e falou assim, estou preocupada que eu estou achando que seu avô não vai durar muito, ele já estava com 85, 86 anos, então eu ouvi aquilo, na segunda-feira me deu uma coisa, matei o segundo tempo da aula, comprei um bolo na padaria Gêmeo, eu me lembro, e peguei o metrô, ele morava em Santana, e fui lá levar um bolo, porque ele adorava bolo. E quando eu cheguei, no meio da manhã de uma segunda-feira, na casa dos meus avós, com um bolo, eles não entenderam nada, porque eu nunca tinha feito aquilo. Então cheguei, pus o bolo em cima da mesinha de centro, né? E aí peguei a faca, essa coisa toda, e eu notei que meu avô ficou quietinho assim. E aí eu não estava entendendo, eu falei, avô, eu trouxe para você, né? E aí ele deu uma olhadinha para o lado, e era minha avó varrendo. Então eu notei que minha avó estava começando a ficar com ciúme do fato de eu ter trazido o bolo para o meu avô, né? E ela ficava assim, eu já varri aqui essa sala, tá entendendo? Então não quero ver nenhuma sujeira aqui, tá certo, Juca? E aí, então, ok. Então, ela foi para a cozinha. Assim que ela foi para a cozinha, eu cortei o bolo e dei para o meu avô. No que o meu avô mordeu, a minha avó, como um foguete, voltou da cozinha e falou, Juca, eu acabei de varrer isso aqui. E o meu avô ficou parado, congelado, segurando aquele pedaço de bolo. E ela ficou, descascou, eu já falei, é sempre assim. Quando ela acabou, ele olhou para ela e falou, você falou alguma coisa? Que eu estava com o meu aparelho desligado. Nessa hora minha avó abriu um buraco no telhado da casa, ela subiu que nem um foguete, isso não é verdade, eu sabia, você sempre faz isso. E aí meu avô só olhou para mim e fez... E me deu uma piscada. Foi a primeira vez que eu vi a molecagem do meu avô. E aí então eu falei, olha, onde é que eu fui encontrar isso de novo? Quando eu tive a honra de conhecer o grande palhaço Carequinha. O Carequinha, eu conheci, ele estava com 80 anos, casado com uma moça de 32, tremendo o corpo, porque o cara até
o final da vida dele estava fazendo ginástica, exercício. E aí o que aconteceu com o Carequinha? Eu convidei para... Eu fiquei tão impressionado que eu falei, Carequinha, eu quero te convidar para vir falar para os nossos palhaços aqui. Ele falou, claro, eu vou sim, vai ser quando? Eu falei, talvez daqui a uns 6 meses, em setembro. Ele falou, se eu estiver vivo eu vou, pode contar comigo. Então, justamente eu via que esses palhaços incríveis, eles lidavam com a idade exatamente com o aspecto da molecagem. E aí eu queria te apresentar para vocês o palhaço Picolino, porque lá no Doutores eu tenho uma escola de jovens palhaços. E a gente, quando é jovem, começa a descobrir o palhaço, a gente faz umas coisas, o pessoal ri, a gente começa a se achar o máximo. E quando a gente começa a se achar o máximo, então tem a idade, é legal ouvir um mestre como o Picolino, porque esses palhaços foram os que vieram antes e abriram picada para a gente. E o mestre Picolino, quando começa a contar simplesmente as histórias de vida dele, principalmente como foi chegar em Manaus, 1932, levando todo o circo nerino, você tem dimensão de uma aventura da história que esse artista fez, e daí os jovens colocam o rabinho entre as pernas e falam, deixa eu trabalhar direito para eu ter uma carreira como a que esse cara teve, de tão fascinante que é. Então, e eu tenho a honra de justamente ter contratado um idoso de 84 anos na folha de pagamento do Doutores da Alegria, exatamente porque essa experiência que esse homem tem é fundamental para nortear a formação desses jovens palhaços, não só como artistas, mas como seres humanos. Então, eu sou muito a favor desse tipo de atitude. E aí, então, falei para vocês do Carequinha, falei para vocês do Picolino, a minha amiga Caroline, né, a coisa vai chegando cada vez mais perto, está lá na França, e ela, quando fez 60 anos, né, ela falou, escuta, ela é uma palhaça também, atuando nos hospitais direto, quando ela fez 60, ela falou, não se iluda, querido, 60 é o novo 40, cuidado comigo, porque eu estou à solta. Então, eu comecei a ver... e o meu ídolo, o Fauja Singh. Vocês já ouviram falar do Fauja Singh? O maratonista de 102 anos, indiano, que corre com um turbante laranja. E aos 102 anos ele fez a maratona em 8 horas. Então, quando eu olho para ele... exatamente. E o Fauja, numa entrevista dele, ele fala... O legal da gente estar nessa idade é que a gente é que nem criança, entendeu? A gente não precisa se preocupar muito e viver com simplicidade. Então, quando eu vejo essas histórias que me inspiram tanto hoje, nesse momento que eu tenho de vida, eu volto para a simplicidade e eu me lembro de um trabalho que eu conheci no Hospital do Bronx, há 26 anos atrás, que me tocou muito e que eu espero que a gente possa fazer algo semelhante aqui no Brasil. Era um trabalho chamado Avós Postiços. Uma série de crianças que nascem filhas de pais que estão envolvidos com drogas, então não tem condição de cuidar dessas crianças. Uma série de crianças que nascem e são abandonadas e vão para os hospitais públicos e outras instituições. Então, esse programa dos avós postiços é de uma simplicidade incrível, porque esses avós são voluntários que vão 1, 2 horas por dia segurar esses nenéns, nanar esses nenéns, brincar, se divertir com eles. Hoje a gente tem a neurociência que mostra, através das conexões neuronais, como isso é fabuloso para uma criança que nasce se sentir amada, se sentir querida, mas como é importante para o nosso cérebro também, na nossa idade, a fazer as conexões que o amor possibilitam, que é de esperança, que é de continuidade, de jovialidade. Então, eu acredito que hoje, depois de ver todos esses exemplos incríveis dentro da minha área de atuação, nos esportes, e ver esse trabalho social, Sérgio Serapião me fez uma provocação. O que você diria, por exemplo, de Doutores da Alegria mais 60, não é? Eu não vejo nenhum problema com isso, eu acho que seria o máximo. Quanto mais... o Brasil tem uma série de problemas sociais que pessoas experientes e pessoas sérias e incríveis têm condição de resolver, colocando o seu tempo a serviço disso. Então eu espero, né, daqui a alguns anos, voltar aqui no 60 Mais e ouvir histórias incríveis de iniciativas onde o idoso ou 60 mais, o nome que a gente quiser dar, seja o protagonista justamente de dispensar sua experiência, seu amor, seu carinho, promovendo transformação para todo mundo e gerando um mundo melhor. Sabe por quê? O George Burns, que era um artista americano maravilhoso, ele falava,
Meu filho, não tem como você evitar o envelhecimento, você vai envelhecer, mas não é por isso que você precisa ficar velho. Muito obrigado e uma boa tarde. Tchau.